Olha, para quem tem um e-commerce no Brasil, tem uma pergunta que não quer calar, né? Como fazer para sobrar mais dinheiro no fim do mês? E a resposta, muitas vezes, não é só sobre vender mais, não. É sobre pagar menos imposto, mas do jeito certo, de forma totalmente legal. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Essa frase aqui, ela resume perfeitamente o campo de batalha que é pagar imposto no Brasil. Pensa bem, em muitos países, o foco é na renda ou no consumo. Aqui a carga é pesada nos dois lados. E o resultado é aquela sensação de que o dinheiro simplesmente some, evapora. Para a gente ter uma ideia do impacto real disso, vamos para um exemplo bem prático. Vamos imaginar um faturamento de R$ 10.000. Um número bonito, redondo, né? Uma meta para muito negócio que está começando. Parece um bom ponto de partida, certo? Só que é aqui que a verdadeira saga desse dinheiro começa. Pois é. Logo de cara, depois dos primeiros impostos, aqueles que incidem sobre a renda, puf, os 10.000 já viram mais ou menos uns 7.000. É uma mordida bem grande. Mas a história, acredite, não acaba por aí. Agora, com esses 7.000 na mão, a pessoa vai usar o dinheiro, vai consumir. E aqui vem o verdadeiro susto, porque tem imposto embutido em absolutamente tudo que a gente consome. Na gasolina, na comida, nos serviços. Quando se coloca isso na ponta do lápis, o poder de compra daqueles R$ 10.000 lá do começo pode despencar para apenas R$ 2.000. É surreal. É uma compressão brutal que afeta diretamente o lucro e a capacidade de qualquer negócio reinvestir. Ok, agora que a gente já entendeu o tamanho do problema geral, vamos focar em algo mais específico. Os erros. Mas não qualquer erro. São os erros que custam literalmente uma fortuna para os donos de e-commerce. São verdadeiras armadilhas que parecem uma solução, mas que, na verdade, só drenam o lucro. E o erro número 1 tem um nome bem sedutor, Simples Nacional. A palavra simples é música para os ouvidos de qualquer empreendedor, não é verdade? A promessa de facilidade. E por isso mesmo, para muita gente, é a primeira e às vezes a única opção que passa pela cabeça. Só que essa escolha, feita no piloto automático, sem uma análise de verdade, costuma ser o erro mais caro de todos. E isso acaba gerando um ciclo vicioso super comum. Funciona assim, a pessoa abre a empresa no simples. O negócio começa a ir bem, o faturamento cresce. E de repente, a alíquota de imposto fica gigante, impagável. Qual é a solução que muitos encontram? Abrir outro CNPJ em nome de um parente. E aí, o ciclo se repete. É a famosa gambiarra, que não só não resolve o problema de verdade, como ainda cria um risco fiscal enorme. Tá, então se a gambiarra não funciona, qual é a saída? A solução não é nenhum truque, nenhuma brecha na lei. É uma abordagem profissional e inteligente chamada planejamento tributário estratégico. É, basicamente, tratar a parte de impostos da empresa com a mesma seriedade com que se trata o marketing ou as vendas. E o que é isso na prática? Bom, planejamento tributário é um mergulho profundo na operação da empresa. É entender o negócio de ponta a ponta, da compra do produto até a entrega para o cliente. E o objetivo, que fique bem claro, não é não pagar imposto. O objetivo é pagar o imposto justo, o imposto correto, aproveitando todos os benefícios que a própria lei oferece para aquele modelo de negócio. E para fazer esse mergulho, um bom estudo tributário precisa responder algumas perguntas-chave. Coisas como: de que estado a empresa compra a mercadoria, para quais estados ela vende, tem investimento em máquinas, em imóveis, quais são todos os custos da operação e a pergunta de $1 milhão: qual é o lucro de verdade? Cada resposta é uma peça do quebra-cabeça, e quando a gente junta tudo, se monta a estratégia que deixa mais dinheiro no caixa. E o impacto disso é gigante. Olha só esse caso real. Uma empresa, com R$ 5 milhões em máquinas, estava pagando R$ 100.000 de imposto no Simples. Só que com o planejamento certo, ela não só não precisaria pagar isso, como poderia estar gerando R$ 70.000 em créditos fiscais. Faz a conta. A diferença no caixa é de R$ 170.000. É o tipo de dinheiro que muda o rumo de qualquer negócio. Ok, vamos afunilar ainda mais agora e focar no nosso universo, o e-commerce. Por que o e-commerce é tão particular quando o assunto é imposto? É porque ele tem desafios únicos, mas, do outro lado, tem umas oportunidades gigantescas que a maioria das pessoas nem sabe que existem. A chave para entender tudo isso está na margem de lucro. Quem tem e-commerce sabe, a margem é exprimida por todos os lados. É taxa de marketplace, é o custo com anúncio, é a logística, é comissão. No fim do dia, o lucro líquido é só uma fatia bem pequena do faturamento bruto. E é exatamente por isso que o imposto calculado sobre o faturamento total
como simples, pode ser fatal para o negócio. Quando a gente coloca os dois regimes lado a lado, a diferença fica gritante. O Simples Nacional olha para o faturamento bruto, para a receita total. Ele ignora completamente os altos custos da operação. Já o lucro real, bom, o nome já diz tudo. Ele foca no que realmente sobrou, no lucro líquido. E para um negócio de margem apertada, essa diferença não é um detalhe. É a diferença entre ter lucro e ter prejuízo. Essa frase de uma especialista na área é muito forte. Ela mostra que, para quem realmente entende da operação de e-commerce, o lucro real não é uma opção só para a empresa grande. Pelo contrário, muitas vezes é o caminho certo desde o dia 1, não importa o tamanho do faturamento. É uma questão de garantir a saúde financeira e a competitividade do negócio. Agora a gente chega na parte final, que talvez seja a estratégia mais poderosa de todas. Existe uma competição totalmente legal entre os estados brasileiros para atrair empresas de e-commerce. E saber usar isso a favor do negócio pode ser a maior vantagem competitiva que uma pequena ou média empresa pode ter. O nome que se dá para isso é guerra fiscal. E não é nada ilegal, muito pelo contrário. Estados como Minas Gerais e Espírito Santo, por exemplo, são muito agressivos nisso. Eles criam leis e benefícios fiscais específicos para atrair o e-commerce. Basicamente, eles querem que as empresas se instalem lá e, para convencer, oferecem condições de impostos que são simplesmente irrecusáveis. E para ter uma ideia do tamanho do impacto, olha só a diferença no ICMS. No estado como São Paulo, a alíquota padrão pode ser de 18%. Já em Minas Gerais, aproveitando um desses benefícios para e-commerce, a mesma alíquota pode cair para 1,2%. Sim, 1,2%. Não é erro de digitação. É uma redução que muda completamente o jogo, o preço final do produto e, claro, o lucro da operação. E o mais importante disso tudo é que esse tipo de estratégia nivela o campo de jogo. As gigantes do mercado, as grandes corporações, já fazem isso há anos. A grande novidade é que hoje esse conhecimento está muito mais acessível. Isso permite que negócios menores consigam competir de igual para igual, otimizando os custos e maximizando os lucros. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão final. A gestão de impostos de um negócio está sendo feita com base na conveniência, no mais fácil, ou com base na estratégia, no mais inteligente? Porque optar pelo caminho mais fácil pode custar o crescimento, a capacidade de contratar e principalmente um lucro que deveria estar no caixa da empresa. Buscar orientação especializada não é um custo, é sem dúvida um dos melhores investimentos no futuro do negócio.